O contexto associado ao Reinforcement Learning já é um contexto antigo do ponto de vista de processamento de Machine Learning, né, de aprendizagem de máquina. A formalização associada a ele ela é relativamente conhecida, então esse processo normalmente está associado a um processo de decisão markoviano, né, na qual as sequências de ações têm uma relação entre elas. Então, a modelagem desse tipo de problema, que envolve aí o nosso agente, o ambiente, né, que estão interagindo entre eles, na qual o ambiente possui um estado e o agente oferece um conjunto de ações em relação a esse ambiente, e a partir disso ele recebe recompensas ou penalizações em relação a essas ações, né? É definido como uma tupla onde a gente tem lá o conjunto dos possíveis estados associados a esse ambiente, o conjunto das possíveis ações relacionadas ao agente, nos quais ele pode realizar, a distribuição das recompensas que estão associadas à relação estado-ação. Então, para cada estado em relação a uma ação, vai gerar uma recompensa, que pode ter valores que variam dependendo de qual é o estado atual e qual é a ação desempenhada pelo agente. A matriz aí de probabilidade de transição entre os diferentes estados, então existe uma relação entre esses estados. Então, do estado atual, o próximo estado vai ter uma relação com o estado anterior, né? E um fator aí de desconto que representa a preferência por soluções do curto prazo em relação a soluções de longo prazo ou o contrário. Eu posso eventualmente querer gerar operações de mais longo prazo, então, porque se eu sempre privilegiar ações de curto prazo, eventualmente eu posso entrar no conceito de mínimo, da mesma forma que um algoritmo guloso vai gerar soluções que maximizem o seu retorno atual, eventualmente eu posso gerar soluções menos complexas do ponto de vista de mapeamento quando eu tento fazer isso. Então, eventualmente eu quero ter um desempenho melhor no longo prazo ou ganhar, né? Mesmo que eu tenha eventuais perdas nas primeiras iterações, eu posso estar focando em um horizonte, em uma janela maior. Então, a ideia associada a esse processo é que a gente tenha lá uma sequência de estados que possuem uma propriedade markoviana de mapeamento, né? E as ações dos agentes afetam a sua recompensa associada ao estado atual do ambiente e ao estado futuro que essas ações que ele realizou possam levar. Então, existe toda uma relação aqui entre essas várias variáveis que precisa ser considerada na medida que você vai tomar uma decisão associada. Então, nesse caso aqui, em cada instante de tempo, nessa simulação aqui desse processo markoviano, eu tenho lá o agente que vai gerar uma ação, né, ou selecionar uma ação possível dentro das várias possíveis que ele tem, né, dentro das regras ou políticas de ações disponíveis para ele. O ambiente vai oferecer para ele uma recompensa em relação a essa ação. Essa recompensa pode ser boa, pode ser ruim, dependendo de qual vai ser a ação que ele vai escolher. A gente tem, depois da ação do agente, também o próximo estado, qual foi a influência dessa ação nesse estado, que vai ser para o agente perceber qual foi essa modificação. E a partir dessa recompensa, né, o agente vai receber a recompensa que foi oferecida aqui pelo estado e pelo ambiente, e o próximo estado que ele precisa tratar na sua próxima ação. A partir disso, a gente vai selecionar as próximas ações que vão entrar nesse ciclo aqui, alterando o ambiente, gerando uma recompensa, na qual gera um novo estado, e ele recebe essa recompensa, um novo estado, e tem que gerar essa nova ação em um processo repetitivo. E aí existe um conceito que a gente precisa introduzir, o conceito da política que o agente vai ter para poder gerar cada uma das ações. Então, dado que eu tenho um estado, qual seria a próxima ação ou qual seria a próxima atuação que ele vai ter sobre esse ambiente. A partir disso, existem várias estratégias para gerar essa política. A ideia é que essa política maximize a recompensa no tempo, então eu gere ações que possam maximizar o meu desempenho na medida que os vários instantes de tempo vão sendo passados. Então, existem várias políticas associadas a isso, só que elas vão se tornando cada vez mais difíceis na medida que existe uma grande quantidade de possibilidades, tanto do ambiente quanto de ações do agente, e vai ter uma explosão combinatória de possibilidades aí associadas a cada uma das transições. Lembrando que cada vez que o agente toma uma ação, ele pode gerar uma consequência associada, essa ação pode gerar uma consequência associada à sua recompensa e vai gerar um estado novo. Então,
existe uma variabilidade muito grande de possibilidades que é muito difícil de mapear com estratégias tradicionais de busca, né, para tentar encontrar os melhores mapeamentos possíveis. A partir disso, a gente gera uma função, né, uma função de política, né, essa função que define aí qual seria a distribuição de probabilidades do agente gerar cada uma das ações ou daquele par, estado do ambiente, ação que vai ser escolhida. Então, cada vez que o agente gera uma dessas ações, então a gente tem lá um instante de tempo T, segue uma política aí de transição baseada na ação em relação ao estado atual do ambiente, e isso vai gerar uma recompensa que precisa ser considerada nessa política para a próxima ação, eventualmente tentando maximizar, dado que alguma ação não teve um sucesso muito bom, ela precisa ser compensada no tempo nas próximas ações que estão sendo realizadas. Então, um exemplo desse, um exemplo nesse contexto aqui, bem característico, está associado aqui a um conjunto de estados. Então, a gente tem aqui uma simplificação, que é um exemplo bastante simples, que poderia ser resolvido facilmente do ponto de vista de busca exploratória baseada em força bruta, mas imagine isso extrapolado num universo de N dimensões com N possibilidades e M restrições. Imagine que as ações possíveis do agente em cada uma das direções, né? Direita e esquerda, para cima e para baixo. O objetivo dele é encontrar quais seriam esses dois estados aqui, né? Os estados finais de transição, e a partir disso ele está em alguma posição arbitrária aqui e quais são as possibilidades de ação para tentar encontrar esse resultado. A partir disso, a gente pode ver que uma política aleatória de busca ela pode envolver um esforço computacional grande, porque a quantidade de possibilidades que eu vou ter pode ser muito grande, dependendo do problema tratado, e a ideia é encontrar qual seria essa política ótima, próxima de ótima, né, em relação ao ambiente. Então, dado que eu estou em algum estado, qual seria a melhor regra de transição para poder encontrar esse ponto de saída aqui, o ponto ideal. Então, dependendo da posição atual, eu vou ter diferentes possibilidades, né? Ou vai para cá para subir, ou vai para cá para descer. Então, são várias possibilidades aqui para poder encontrar essa solução. Então, a ideia é encontrar essa matriz de mapeamento, essa matriz de transição da relação estado atual do ambiente versus a ação que o agente pode desenvolver. Então, na medida que isso vai se desenrolar no tempo, e existem as várias probabilidades de transição para cada uma das situações envolvendo os agentes e os estados possíveis, né? A gente tem um conceito de tentar acumular as recompensas para que a recompensa seja maximizada em relação a todos os instantes de tempo que vão ser utilizados nesse processo de ajuste ou de solução desse problema. Então, a ideia é tentar sempre maximizar essa recompensa associada a esse processo de transição. Então, baseado nisso, existem algumas sugestões na literatura para fazer isso. Uma das soluções mais eficientes normalmente está associada a uma função conhecida como Key-Value Function ou Key-Function, né? Foi uma solução bastante eficiente para tentar chegar a esse resultado. A ideia é encontrar uma relação aqui de quão bom é esse estado aqui, essa relação estado-ação, e a partir disso a gente quer maximizar essa recompensa aqui para encontrar uma solução que seja muito próximo da solução ideal. Eventualmente a gente vai saber qual é a solução ideal, né? Dado que a gente não testa todas as possibilidades. Quando a gente puder testar, a gente consegue, mas a gente eventualmente não consegue chegar nesse processo. Então, a partir disso, a Key-Function tenta fazer um mapeamento das várias possibilidades para gerar uma matriz, e essa matriz possui a relação entre ações e estados, e a partir disso, a Key-Function tenta percorrer essa matriz para encontrar qual seria a melhor relação das transições dos estados e ações para poder evoluir durante o algoritmo. Então, a partir do momento que eu consigo gerar essa tabela de mapeamento, o esforço do algoritmo é tentar buscar quais seriam as melhores transições, né, em relação a cada uma das posições dessa tabela para encontrar as melhores possibilidades. Obviamente, na medida que a quantidade de transições, de restrições e de ações aumenta, o tamanho dessa tabela vai ficando maior e eventualmente impraticável, porque você pode demorar muito para fazer primeiro a geração da tabela e depois o processo de busca, porque lembre que para cada uma das alterações baseadas nas ações existe uma variabilidade das possibilidades de transição que eventualmente possam ter que gerar uma nova tabela, dado que eu não tenha gerado uma tabela completa
no início do problema, se isso não for viável. Então, esse é um problema associado. Então, a partir disso, a ideia do Key Learning é como é que eu consigo, de alguma forma, encontrar aí qual seria a melhor sequência de ações para qualquer um dos estados para chegar a essa função ideal. Então, nesse processo aqui, uma das estratégias tradicionais é o algoritmo de Bellman para fazer isso, para gerar essa sequência, ou aprender essa sequência de transições, ou essa sequência de par, ação, estado, para chegar à melhor solução possível. Né? Então, é um algoritmo bem tradicional para fazer esse tipo de abordagem. Qual é o problema desse tipo de solução? Normalmente, ela não é escalável. Na medida que eu tenho lá uma grande quantidade de estados, uma grande quantidade de ações, eu não consigo fazer com que isso seja aprendido de uma forma eficiente, e eu também não consigo garantir que as soluções que eu estou gerando são as melhores possíveis para tratar. Então, o problema, eu não consigo percorrer todos os espaços para garantir esse tipo de coisa. A partir disso, quando a gente tem um problema no qual a gente não consegue fazer um mapeamento de todas as possibilidades, como a gente viu em vários dos outros vídeos, a estratégia que a gente usa normalmente é usar o quê? Uma rede neural que possa aprender essas regras de transição. Então, a ideia associada aqui ao Key Learning mais uma função de transição é utilizar um conjunto de parâmetros, um conjunto de pesos, que representam aqui uma arquitetura do tipo rede neural que possa aprender essas informações para a gente. Então, o que a gente quer agora, na verdade, é estimar isso baseado em treinamento ou simulações, para que esses parâmetros possam, eventualmente, gerar uma aproximação que seja muito eficiente do ponto de vista de uma política que gere essas entradas e essas saídas associadas a esse modelo. E aí a gente chega, existem várias abordagens baseadas em redes neurais, mas o que a gente está focando mais aqui é uma abordagem focada em Deep Learning, que é a abordagem Deep Key Learning, que foi uma das propostas associadas ao pessoal do DeepMind, cuja ideia é você aprender as políticas de transição, as políticas de associação entre os estados e as ações dos agentes, utilizando uma arquitetura profunda. Então, a gente vai fazer o quê? Substituir aqui ou aprender os parâmetros que sejam responsáveis por essa política de transição na hora de escolher quais são as melhores relações Estado, ação e ambiente. Então, esse é um conceito novo que tem gerado resultados bem interessantes, que são baseados naqueles exemplos que a gente viu no vídeo anterior, lá onde, por exemplo, a gente conseguiu ter modelos que superavam humanos em várias tarefas bem complexas do ponto de vista de mapeamento. E a ideia é que, na medida que a gente tem esse conjunto de parâmetros, eles possam ser ajustados usando o gradiente para poder fazer ou para poder encontrar quais seriam os melhores pesos. Então, a partir disso, a gente modela esse problema do ponto de vista de um problema entrada-saída, na medida que a gente tem lá as várias ações do agente sobre o ambiente e o ambiente oferecendo a recompensa e as novas ações associadas a esse contexto, utiliza isso num contexto de entrada-saída para poder melhorar ou gerar essa política, uma política mais eficiente do ponto de vista de mapeamento, baseado em um conjunto de pesos que são aprendidos em um processo de treinamento que pode ser utilizando uma estratégia bem tradicional, que é o gradiente ascendente.